Glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé por um instante? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças por tudo que já aconteceu. Obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso em que nós vemos o teu favor nas nossas vidas, nas vidas das nossas crianças, da nossa igreja, na nossa família, Senhor. E tudo isso tem um sentido. O sentido é Jesus. Ele é a razão da nossa existência. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E somos tão gratos, Pai. Tão gratos por tudo aquilo que verdadeiramente Ele veio fazer aqui na terra. Pelo Senhor ter nos amado de tal maneira e ter dado o seu bem mais precioso. E hoje nós estamos aqui como povo eleito, como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E é por isso que nós estamos também aqui para contemplar os teus feitos e para ser testemunhas vivas de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que nós não venhamos a agir como muitos agem, tendo o presente nas suas mãos e não entregando esse presente. Esse presente é Jesus e nós vamos anunciá-lo a todas as pessoas, porque foi Ele mesmo que nos disse: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Eu te dou graças por essa noite, te dou graças por tudo que aconteceu, mas por tudo que ainda irá acontecer, por uma palavra ungida que vai alcançar as nossas vidas nessa noite. Sairemos diferentes, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar. Você deve estar curioso, por que a Lucerna está aqui junto com o pastor? Porque a Lucerna vai ministrar junto com o pastor nessa noite. Amém. Amém? Glória a Deus. A gente estava conversando essa semana, na verdade a gente nem praticamente combinou do que vai falar, mas eu sei que há uma palavra no meu coração e no dela para alcançar a sua vida nessa noite. Amém? Eu quero que você fique bem ligado, bem antenado por coisas que o Senhor quer compartilhar conosco. Por quê? Porque o Senhor tinha me dado uma palavra para esse ano, né, que é uma nova estação, e a gente conversando sobre isso, para que haja uma nova estação, em primeiro lugar, essa nova estação tem que começar dentro da nossa casa. Não podemos esperar que haja uma nova estação fora da nossa casa, se na nossa casa a gente não está fazendo aquilo que precisa ser feito. E nessa noite eu sei que a gente vai compartilhar dos feitos do Senhor, e eu sei que vamos ser ricamente alcançados, amém? Então abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Fala, Luciano, alguma coisa aí? Som. Aleluia. Quem estava aqui num culto em que o pastor Carlos Júnior, ele ministrou? Teve um momento que ele veio para Beto e ele trouxe uma palavra profética e disse que o Senhor ia estar trazendo para ele algumas chaves, 7 chaves, para que a nova estação ela viesse a se manifestar. Lembram disso? E a gente percebe pelo Espírito que uma dessas chaves ela está relacionada à nossa casa, está relacionada à nossa família. Para que o novo ele venha se manifestar nas nossas vidas, algumas coisas precisam ser ajustadas dentro de casa. Coisas sendo ajustadas dentro de casa, o novo, uma das formas da nova estação do novo chegar para a tua vida e para a minha vida. Amém? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Glória a Deus. Marcos, no capítulo 2, verso 22, diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Diga-se, põe-se vinho novo em odres novos. Em odres novos. Queridos, odre, eu costumo procurar as palavras no sentido, no original. Odre significa um saco feito de couro ou uma garrafa. E a finalidade é colocar água ou vinho para serem armazenados. Então, quando Jesus, ele, naquele contexto, estava falando sobre vinho novo, antes ele fala sobre roupa velha, com costura nova, coisas como essa, mas ele falando sobre isso a gente precisa entender que no sentido espiritual, o que na verdade Jesus estava compartilhando ali com aquele povo, e hoje o Espírito Santo quer nos lembrar, é que o vinho fala do Espírito Santo, e o odre fala de mim e de você. O Espírito Santo não pode ficar em uma pessoa que não é nascida de novo. Mas também o Espírito Santo, ele até pode habitar e habita naquele que é nascido de novo.
mas ele nem vai se manifestar, ele nem vai guiar esse filho de Deus, se esse filho de Deus não tomar algumas decisões na sua vida, na sua caminhada. E ele pode ser um vinho novo, um odre novo, no que diz respeito à vida espiritual, como 2 de Coríntios capítulo 5, 17, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo, não é assim? Isso, esse novo no espírito. Mas se na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente permanecer com as mesmas práticas que a gente tinha quando éramos do mundo, eu quero te dizer que não tem como nós manifestarmos esse ser nova criatura. Mas também existem coisas que a gente já está galgando na vontade de Deus, mas que nesse ano que está se passando, coisas que a gente conseguiu realizar, coisas que a gente chegou a alcançar, metas que nós estabelecemos, finalidades que a gente tentou fazer, existem coisas que para o próximo ano a gente precisa colocar mais força. Porque a excelência de hoje é a mediocridade de amanhã. Eu vou repetir, a excelência de hoje é a mediocridade de amanhã. Nós não podemos continuar com a mesma vida, com o mesmo comportamento, e a gente vai estar pincelando coisas como esse, mas um novo ano está chegando, não é verdade? Um novo ano não está chegando? As práticas velhas precisam ser colocadas de lado, e a gente precisa colocar algo novo na nossa caminhada, na nossa vida, para que esse vinho novo, ele tenha condições de estar ali, não só armazenado, mas que eles possam se manifestar na minha vida e na sua vida. Então não adianta, escuta isso, não adianta gerar expectativas para um ano extraordinário, se não fizermos a nossa parte. Se não mudarmos, nada mudará. E daqui a um ano, nós vamos estar aqui, ou muitos irão estar frustrados, decepcionados, criticando A, B, C, colocando a culpa no cônjuge, colocando a culpa no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, colocando a culpa no pastor. Mas somos nós que precisamos tomar alguma posição. Então, se você quer mudança, mude primeiro. E falando nessa questão de mudança, quem aqui já fez mudança? Há 11 anos que nós estamos aqui em Natal, algumas mudanças nós já fizemos. E é tão interessante que seria bom a gente estar sempre organizando a nossa casa, sempre estar tirando as coisas velhas e organizando para que as coisas novas elas fiquem nos seus lugares. Mas é tão interessante que é no momento da mudança que a gente observa tanta coisa velha que estava ali guardada e não precisaria estar mais ali. E porque nós vamos nos mudar, nós pegamos aquelas coisas que a gente percebe que não tem mais necessidade, percebe que não tem mais utilidade e começamos a dar um destino a ela. Porque pensamos, vamos para um outro lugar, estamos de mudança e não dá para mudar, não dá para ir para um outro lugar carregando essas coisas, carregando coisas novas. Se eu vou colocar uma televisão nova, a velha eu tenho que tirar daquela estante. Se eu vou colocar um sofá novo naquela sala, um sofá velho tem que sair daquela sala. Se eu vou colocar umas mesas novas umas cadeiras novas na minha mesa, as cadeiras velhas eu preciso tirar porque não tem como ocupar no mesmo espaço o velho e o novo. Aleluia. Então Deus ele está nos chamando para um novo mesmo. Deus está nos chamando para uma nova estação, para mudanças elas serem acontecidas. Mas, amados, a gente precisa entender que essas mudanças, diferente de uma mudança natural, de uma casa que nós fazemos, essa mudança ela não tem nada a ver com o exterior. Eu conheço pessoas, você deve conhecer também, que quando passou por um processo de divórcio, ou está passando por algum processo de um relacionamento, ou sei lá o que é, tá aqui, tem algumas pessoas que trabalham em salão de beleza, né? Temos Carla, tem mais alguém aqui que tem salão? Tem Eva, algumas pessoas que têm salão de beleza. E o que é que a gente observa, né? Eu não sou, mas eu frequento. A gente observa que algumas mulheres, por exemplo, quando elas estão passando por um problema muito difícil no seu relacionamento, alguma coisa assim, elas chegam no salão dizendo assim, olha, eu quero mudar.
Não estou dizendo que toda mulher que vai para o salão se mudar é por conta que está com problema no relacionamento. Vocês entendem? Mas aquela ânsia de mudar de forma externa. Se era magra, engorda. Se era gorda, emagrece. Se era loura, fica morena. Se era morena, fica loura. Eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Mas, amados, as mudanças externas, ela tem o seu lugar e é necessário em alguns momentos da nossa vida. Mas o que precisa realmente ser mudado nas nossas vidas são coisas por dentro. Tem coisas, amados, que precisam ser ajustadas nas nossas vidas, para que essa chave seja virada na sua vida. Para que o novo que Deus já preparou para a sua vida se manifeste, essa chave tem que ser mudada. Mudanças internas, elas terão reflexos externos. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios 2, 14. Quero ler 2 versículos, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aí não está explícito o homem carnal. Aí só fala de 2 tipos de homem, do homem natural e do homem espiritual. O homem natural é aquele que não é nascido de novo. O homem espiritual é aquele que se tornou nova criatura. Você entende isso? Mas o homem carnal é aquele que é nova criatura, mas tem práticas mundanas. É justamente sobre isso que nós não podemos entrar da forma que a gente está saindo em 2021, entrar em 2022. Tem práticas na nossa vida, e eu digo, irmãos, é de todos nós, porque nenhum aqui é perfeito. E se você for, vem aqui orar por mim e por Lucerna. Porque se você for fazer uma autoanálise, você vai ver que tem algumas coisas que você precisa mudar. Ou eu não estou falando a verdade? Sabe, a gente quando a gente olha para o espelho, que é a palavra de Deus, a gente se enxerga, a gente vê as nossas falhas, como o nosso cabelo espiritual está assanhado. Meu Deus do céu, tenho que pintar meu cabelo. Graças a Deus que é cabelo espiritual, né? Porque o pastor Jorge ficaria numa situação tá delicada, aí, né? Ele pode ver. Mas é o cabelo espiritual. Eu nem dei o polimento direito hoje. Então, a Bíblia fala desses 2 homens, o homem natural e o homem espiritual. E sabe, existem coisas que essa nova estação, ela requer de mim e de você. Uma nova estação, sabe, quando nós estamos entrando, por exemplo, no natural, saímos do verão e entramos no inverno, a roupa do verão não serve mais para o inverno. Você vê nesse período de verão alguém de casaco no meio da rua? Alguém de sobretudo? Que aqui em Natal nem isso tem. A gente recebeu da PRF uns casacos que eu acho que eles compraram para quem trabalha na Groenlândia. Porque aquilo ali vai servir só da gente guardar. É pesado, irmãos. Eu digo, depois que eu me aposentar, está guardado, eu acho que eu vou tirar os nomes lá e fazer alguma coisa, porque é muito bonito, é muito chique, mas não combina com o Natal. Existem coisas no natural que até podem ser muito bonitas, mas não combina com o crente. Então, se a gente está entrando numa nova estação, que possamos entrar com a roupa certa. Amém. Com a vida acertada. Amém? Então, não podemos, irmãos, ser homens carnais. Porque o homem carnal, sabe, é aquele que é nova criatura, mas não está fazendo morrer a sua natureza terrena. E se nós não estivermos debruçados na palavra, meditando, e pensando sobre, e buscando da palavra, ouvindo ministrações, uma ministração como essa salva uma família. Frases que nós vamos dizer aqui, estamos já dizendo, essas frases, irmãos, ela tem um valor de $1 milhão. Se pessoas que são muito espertas aí no mundo, pegarem uma mensagem como essa e tirarem do contexto versículos e colocarem como frases de efeito, eles vão ganhar rios de dinheiro. E a grande nata,
os ricos, os poderosos, os milionários, eles vão pagar caro para ir para grandes teatros ou lugares que tem essas palestras para receberem uma palavra que eu e você recebemos todo dia aqui. Então, a gente precisa entender que uma das formas de essa estação chegar e a gente entender que estação é essa e viver uma vida correta nessa estação é mudança de pensamento. Porque tudo começa de dentro para fora. Jamais eu vou conseguir mudar a Lucerna. Eu não tenho esse poder. Eu não vou convencê-la de... Eu posso até falar com ela, eu posso até conversar com ela, eu posso até orar por ela, mas eu não posso mudá-la. E vice-versa. Agora, eu posso me mudar. Amém. Você pode mudar. E a gente começa a mudar com os nossos pensamentos. Por isso que Romanos 12, 2, ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Para que a gente possa experimentar, provar, degustar, se alimentar, desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus dentro da nossa casa, no meio dos nossos. Porque ser crente fora, ser crente na igreja é maravilhoso, é massa. Agora, dentro de casa é onde mais o fruto do Espírito é para ser colocado na prática. Porque estamos lá todo dia. Porque sabemos mais dos defeitos de um, das qualidades do outro. E a gente precisa trabalhar isso, sabe, na nossa mente, para que a gente não ande agradando ao diabo. Por quê? Porque eu não posso estar, sabe, dizendo que sou cristão, mas entronizando Satanás nas minhas atitudes. Pastor, mas eu sou crente, eu não entronizo Satanás. Mas sabe, irmãos, quando nós mentimos, estamos entronizando Satanás. Quando nós, como cônjuges, discutimos, estamos entronizando Satanás. Quando nós vamos dormir um com raiva do outro, e a gente deixa a ira tomar conta daquela noite, deixa eu te dizer, irmãos, naquela noite ali, sabe, a presença do Senhor pode até estar, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas só não vai estar manifesta. O que vai estar manifesta ali é uma atmosfera carregada, uma atmosfera de trevas. E somos nós, como a Bíblia diz, que não devemos dar lugar ao diabo. Agora, nessa questão de mudança, e nas famílias como um todo, aqui não é só marido e mulher, mas nos relacionamentos de filhos com pais, e no relacionamento familiar como um todo. Qual é o maior problema que a gente se depara? Que a gente enfrenta, não é? Porque somos família, temos pessoas, temos os nossos familiares, e também tem as pessoas que nós aconselhamos. E qual é o maior problema que nós observamos e nós nos deparamos nesse contexto familiar? É que nesse processo de mudança, sempre o outro quer que o outro mude. Sempre ele acha que é o outro que precisa mudar. São poucas as vezes, amados, que a gente se depara com pessoas chegando e dizendo: olha, pastor, olha, Lucerna, é o seguinte, o problema sou eu. Olha, eu reconheço que eu preciso mudar minha maneira de falar. Eu reconheço que eu preciso mudar meu comportamento, minha atitude. Eu conheço a palavra, eu sei o que a palavra de Deus diz. Mas eu reconheço que eu não tenho exercido domínio próprio. Eu reconheço que eu não tenho andado em paciência. Eu não tenho andado em amor. Eu não tenho andado em compreensão. Eu não tenho andado em respeito. Pastor, olha, eu reconheço. Mas apesar de conhecer a palavra, eu não sei como começar a que essas coisas venham a mudar na minha vida. Amados, eu te digo, a porcentagem é mínima. Porque tem algo chamado humildade que nós precisamos, amados, trabalhar nas nossas vidas. Nós precisamos trabalhar esse ponto da humildade. O que é humildade? É reconhecer. É reconhecer que tem coisas, dentro de várias definições que a gente poderia pensar sobre humildade, mas uma delas é reconhecer que tem coisas na minha vida que precisam ser mudadas, como na vida do outro. Mas eu não posso querer, como Beto falou,
mudar o outro. Eu tenho que trabalhar a minha vida, renovando a minha mente pela palavra, colocando o meu espírito submisso à palavra, subjugando a minha carne à palavra. Como eu ministrei quinta-feira, Deus nos chama, amados, para andarmos em vida e paz. A inclinação do Espírito, das coisas do Espírito, é vida e paz. E eu digo, por que é que muitas vezes nas famílias não tem havido vida? Por que é que muitas vezes nas famílias não tem havido paz? Onde Jesus já providenciou essas coisas para nós. Já está providenciado, vida e paz. Fala assim comigo, vida e paz. Já está providenciado através de Jesus para nós usufruirmos da nossa vida individual, mas também na nossa vida no contexto familiar. Mas se eu não estou me inclinando para as coisas do Espírito, se eu estou me inclinando para as coisas da carne, eu não vou usufruir daquilo que me pertence. E sabe, amados, se inclinar para as coisas da carne, não se trata somente de pecados. Muitas vezes você se inclinar para as sugestões do diabo que chega nos seus pensamentos, muitas vezes você se inclinar para as pressões que você tem passado, é uma inclinação carnal. Mas a inclinação que Deus nos chama é para nos inclinarmos para o Espírito. Me inclino para a palavra, me inclino para as direções do Espírito de Deus dentro de mim. E aí eu não vou ser uma pessoa, eu não vou agir com impulsividade. Eu vou entender que a vida e a paz que eu preciso não está no outro. Os maiores problemas também nos relacionamentos, nas famílias, é porque a gente espera que a vida e a paz vai vir do outro. Mas eu quero te dizer nessa noite que não vai vir. As pessoas da nossa família, elas podem cooperar para que a gente tenha uma vida melhor. Mas a vida e a paz que nós precisamos só em Jesus. Só nele, amados. Só se inclinando para as coisas dele. Olha o que Amém? Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4, a partir do verso 22. Porque alguém pode dizer, mas e como é que eu faço? Qual a dica? Qual o conselho? A palavra ela já é o conselho. A gente só precisa ler, meditar e considerar. E se a gente colocar em prática, não ler somente, não só ouvir, como você agora está ouvindo, mas se você coloca e se considera, rapaz, esse ano de 2022, de fato é uma nova estação, eu vou começar a andar dessa forma. Em algumas áreas eu não estou tão forte, em algumas eu já estou perfeito, mas eu vou naquelas que eu ainda preciso. É como um exercício, irmãos. É como uma musculação. Se você está com o braço mais fino, como é o meu, você precisa ir para puxar ferro. Vai sentir dor. Não vai ser tão legal, vai suar. Mas você vai começando a ver resultados, não vai ser no mesmo dia. Talvez no dia que você fizer, no outro, você não consiga nem levantar o braço, como uma vez aconteceu comigo. Trabalhando para mandar os carros parar, eu não conseguia, tinha que pegar um braço e levantar o outro. De dor que eu estava sentindo. E aí é onde pega, porque a gente começa a trabalhar essas áreas nas nossas vidas, e aquilo ali traz um certo incômodo, traz um certo desconforto, e a gente decide, mas eu não vou continuar com isso não. Começa a andar na palavra, começa a praticar a palavra, começa a confessar a palavra, meditar sobre ela, e quando não vê os resultados de imediato, mas eu quero te dizer, o fato de você não estar vendo, trazendo para o natural, os músculos do seu braço fortes, não significa que eles não estão ali trabalhando. Assim é a nossa caminhada na fé. A gente começa a praticar a palavra, meditar na palavra, falar a palavra, pensar a palavra, renovar a nossa mente pela palavra. Ah, mas Lucerna, as coisas não mudaram. Passei um mês fazendo isso, não mudou. Passei 2 meses fazendo isso, não mudou. Foram meses, não tem mudado nada. Você é que pensa que não está mudando. Você é que pensa que coisas não estão sendo mudadas. Só persevere e continua que você vai ver o resultado da sua perseverança. Irmãos, Deus não é mágico. Existe um processo na nossa vida. Essa mudança de pensamento, sabe, esse odre no que diz respeito à nossa mente, à nossa alma, ela não vai mudar através de uma imposição de mãos, não. Não vai mudar, venha para o culto de libertação, você vai ser liberto desse tipo de coisa. Não, libertação é quando você conhece a palavra e você vive a palavra. Amém. Aí você de fato é verdadeiramente liberto e você vai usufruir dessa libertação. Então a Bíblia diz em Efésios 4, 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Preste atenção, irmãos,
vos despojeis do velho homem. Não diz que Deus vai despojar você do velho homem. Diz que somos nós que temos que tomar uma posição. Se a gente quer mudar, ou se a gente quer resultados diferentes em 2022, precisamos fazer coisas diferentes. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências ou o desejo avassalador da carne ou do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. E aí ele vai começar a elencar coisas que é do nosso dia a dia, e coisas do nosso dia a dia a gente faz dentro da nossa casa. Coisas do dia a dia a gente não faz num culto como esse, que na maioria das vezes a gente só vai dar a paz ao irmão quando a gente chega e quando a gente sai. Ou quando o ministro diz, sai do seu lugar e fale com o seu irmão, ore por ele, abençoe a vida dele, dê um abraço nele. Não é assim? Mas enquanto a gente está da forma que está aqui, a gente só tem que realmente ouvir e, se for esperto, considerar. Então ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E eu tiro o próximo aqui e digo com o seu familiar. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quantos casais estão passando um mês, irmãos, dentro de casa sem se falar? Crente. Não, pastor, isso não existe não. É mesmo? Então você realmente não está nesse mundo não. Crente, irmãos. Crente. Mas a Bíblia fala que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente está dando lugar ao diabo. Aí quem é que vai se irandar lá? Quem é que vai? É o Shekinah no nosso quarto? Na nossa intimidade? É o Shekinah, a presença manifesta de Deus? Não. É uma atmosfera carregada, onde o diabo está se irandando, e a gente aqui está dando carne para ele comer. Porque o inimigo se alimenta de carne. Aí ele diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. A gente está tendo graça dentro de casa. Tem hora lá em casa que eu não tenho muita graça não. Pastor, estou escandalizado. Pois meu irmão, se você me beliscar aqui, eu vou sentir dor. Ei, eu sou homem. Macho alfa. Não vai dizer também não? Amém. Chega, eu tive um susto aqui. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. E a já começar de nós, irmãos. Quem está pregando sou eu e Lucerna. Deus já nos corrigiu. Porque se Ele antes dá a palavra para a gente, é porque Ele sabe, porque a gente precisa colocar também isso em prática. Como era muito bom que o ministro, ele estudasse, né? Viesse aqui como carteiro, entregasse a carta. Agora vocês têm que viver desse jeito. E o ministro vivendo de uma forma totalmente desmantelada, dissoluta, desorganizada, sem excelência de nada. Irmãos, quando a gente estava trocando, eu disse, Luciana, tu estava procurando uma coisa, por que tu não viesse azul também, para a gente ficar azul, tudo igual. Até, Luciana, tu não é raça, não fosse guiada não. Até a garrafa está combinando. Passei o ano todinho vestindo azul no Aí tema, eu estava né? olhando, enquanto ela estava falando, eu estava olhando para ela aqui, estava me lembrando dos vídeos que eu vi de Catherine Kuma. Meu irmão tem manto hoje, nesse vestido. É. Se ela começar a jogar o dedo assim, que alcança, a mão que alcança o céu, meu irmão, é poder, viu? Assista os vídeos de Catherine Kuma, ela usava uns vestidos esvoaçantes. Só a manga dela que está menor, a dela era até aqui, a manga dele. Então a Bíblia fala, o que for para edificação, transmita graça. E não entristeçais o Espírito de Deus. Deixa eu te perguntar e não responda. O Espírito do Senhor, ele tem se alegrado dentro da sua casa?
O Espírito do Senhor tem se alegrado com relação ao relacionamento marido e mulher? O Espírito Santo, ele tem se alegrado com relação ao relacionamento pai e filho? Ficou quieto. Irmãos, a gente precisa pensar sobre isso. E a gente precisa colocar ordem na nossa casa. Amém. No qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias. E bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí eu vou abrir só um parênteses aqui, né? Gritaria, tem família que fala e fala e grita muito. A família Palhano e a família minha, Guimarães Barbosa, né, dos meus pais, é uma família que eles não sabem conversar assim. Oi, tudo bem? Eu acho lindo. Eu acho tão lindo, minha gente. Gente que fala assim, né? Olá, tudo bem? A gente, para ouvir, a gente tem que ampliar. Livre, né? Não, aí tem Ana também, né? É uma voz assim, minha gente, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu digo, não é para ter inveja não tenho não inveja não. Porque o Senhor já tratou comigo que é a personalidade, a originalidade de cada um, né? Deus, ele entende. E quando aqui a Bíblia fala sobre amargura, ira, cólera, gritaria, está tudo num pacote só. Está havendo gritaria porque está havendo contenda, está havendo amargura, está havendo ira, está havendo cólera, você entende? Porque eu vou te dizer, se você chegar lá em casa, na hora que está passando futebol, em que o pai dele e ele estão assistindo o jogo, você manda chamar a polícia. Porque o negócio não é brincadeira não. Se você ele chegar lá... quer torcer pela Argentina, eu não aguento. Se você chegar lá em casa, preste atenção, se você chegar lá em casa, numa partida de ludo, Beto, eu já desisti, eu digo, não jogo isso. Por que tu não joga, Lucerna? Porque eu quero viver no espírito. Tem domínio próprio. Eu quero viver no espírito. Eu já sou mais que vencedora, eu vou estar sofrendo se ganho, se perco. Né? E ele, vamos, Lucerna, vamos jogar. Eu digo, vou nada. Teve um dia que um irmão lá em Campinas chegou para mim, jogava bola, ele era zagueiro, aí eu disse, rapaz, tu não vai jogar mais com a gente? Ele disse, não, vou não, rapaz, eu me conheço. Eu digo, mas por quê? Porque eu era brabo demais, eu sou brabo demais, chamo palavrão, se eu for jogar eu entro na carne. Eu digo, meu irmão, deixa eu te dizer, domínio próprio não é você se esconder daquele problema não. Domínio próprio é você enfrentar e você vencer. Porque se for assim, irmão, tem pessoas que nunca vai poder dirigir um carro. Porque quando entra no carro parece Pateta. Lembra? Tem um filme Pateta? Que ele é a pessoa mais normal do mundo. Quando entrava no carro se transformava num monstro. Não, a gente tem que colocar a carne no lugar dela. Pois é, aí eu coloco a minha no lugar e não jogo. Pronto, a gente libera bem. Porque ela fica com o Daniel filho. Eu aí digo, deixa a vão gente jogar, vão jogar. Mas minha gente, se vocês chegar lá em casa, não é brincadeira não. Eu digo, olha, a gente mora em apartamento, eu estou vendo a hora o síndico ligar. Porque é uma gritaria. Tem hora que eu chego na sala, eu digo, o que é isso, hein, que está acontecendo aqui? Porque Beto, eu e Vitor, nós ficamos no espírito, né? Ficamos no espírito. Ele, Thalita, Priscila e Daniel. Olha, eu vou te dizer, se filmar e eu colocar no grupo da igreja, você se escandaliza. Você se engana, viu? Uma menina desse tamanho, você se engana. Olha, isso não é brincadeira não. Não é brincadeira não. E Beto é o seguinte, no jogo, ninguém queira jogar com ele. Porque ele desestabiliza uma pessoa emocionalmente. Entendeu? É porque eu jogo com a unção, sabe? Ele tem uma tática de desestabilizar a pessoa emocionalmente. Então, eu estou mentindo, Thalita, não é assim? Fechou o parênteses. Fechou o parênteses. Então, o que eu quero te dizer é que se você chegar lá em casa, na hora que eles estão jogando ludo, ou assistindo futebol, você vai ver gritaria, mas não essa gritaria da Bíblia. Mas sabe o que é isso, irmãos? Isso é família saudável. Ninguém está ali sentado, resolvendo pepino, problema, discutindo, falando da morte da bezerra. Não, a gente está brincando, se divertindo, tirando onda um com o outro. Isso é família. Amém?
Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Todos esses versículos que nós acabamos de ler, está falando sobre se despojar do velho homem. E trazendo para esse contexto da família, para que o novo ele venha se manifestar na nossa vida, algumas coisas a gente precisa se despojar. Algumas coisas a gente precisa tirar. E uma delas, além de tudo aquilo que a gente conversou aqui, é em se tratando do perdão. É em se tratando de haver misericórdia. É em se tratando de haver benignidade. Mas não tem como uma família funcionar sem misericórdia, sem benignidade, sem perdão. Uma família sem perdão, ela deixa de ser família. Uma família sem misericórdia, ela deixa de ser família. Uma família sem benignidade, ela deixa de ser família. Por quê? Porque, amados, família, ela é composta por pessoas diferentes. Pessoas que erram, pessoas que falham, pessoas que têm um comportamento, uma atitude que você não gostaria que tivesse, mas ela vai ter. Você também vai ter. E já pensou se as famílias, elas decidirem se desfazer dela somente porque não gostou como a outra acordou e olhou para ela? Não gostei de como você acordou e olhou para mim. Não, eu não gostei de como você falou comigo. Mas, amados, mas na família vai existir esse tipo de coisa. Vai ter hora que a sua mulher, que seu marido, que seu filho, que sua filha, sua mãe, seu pai, vai ter hora que ele vai agir, que vai se comportar, vai ter uma atitude que você não vai gostar e você também. E aí, amados, é onde entra o perdão. É aí onde entra a misericórdia. Tem que haver. Sabe por quê? Porque o que sustenta uma família é algo chamado propósito. Não ache que família é sustentada por carinha bonita todo dia que acorda. Porque família é sustentada porque todo dia há uma voz meiguinha com café da manhã servido na cama. Porque todo dia faz não. Pior que não. Faz não. Mas eu não ligo para isso não. Fica calada, viu, Maria? Olha, a minha linguagem de amor não é esse escaqueado. Se me der, eu vou gostar. Se me der café, eu vou gostar. Mas ele sabe que a minha linguagem de amor é outra. Minha linguagem de amor é tempo. Eu preciso que você me dê tempo. Então, de qualidade. Não é tempo para ela ficar sozinha, não. É comigo. É. Então, é me levar para passear. Né? Me levar para esparecer, como eu falo. Então, mas a gente precisa entender essas coisas. Os relacionamentos, eles têm se acabado. Os filhos têm saído de casa. Porque eu não saí de casa porque não gostei da forma que mamãe falou comigo. Não gostei da forma que papai falou comigo. Não gostei da forma que minha mulher me tratou. Não gostei da forma que meu marido, ele acordou e ele todo dia diz bom dia. E naquele dia ele disse buenos dias. Não gostei. Não gostei. Então eu vou me embora. Eu não gostei porque ele foi dormir sem me dar boa noite. Mas são coisas, eu estou falando de coisas aparentemente parece que são tolas, mas não são. Porque a Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que elas vão destruindo. Todo vinhedo. Né? Todo vinhedo. Então vai destruindo, vai comendo. E a gente precisa estar alerta dessas coisas. Aprende uma coisa, família, ela não pode estar fundamentada na cara bonita do outro. No que o outro faz ou deixa de fazer. No que o outro dá ou deixa de dar. Família, ela tem que estar fundamentada, amados, em propósito. Família tem que estar fundamentada no que a palavra de Deus diz. Deus, ele instituiu a família. E quando eu entendo que o propósito de Deus é família, eu vou desconsiderar algumas coisas. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo. Muitas vezes eu tenho uma DR com o Beto, digo, bora ali, DR, né? Vamos ter uma conversa, nós dois. Quem me conhece sabe, a gente senta, conversa. Eu falo para ele as coisas que eu não estou gostando. Ele fala para mim das coisas que eu não estou gostando. E a gente vai ajustando. Vai se despojando, vai tirando aquilo que precisa ser tirado. Vai deixando algumas coisas de lado. Vai valorizando outras coisas. Amados, família é um bem precioso que Deus nos deu. E a gente precisa entender essas coisas. Pessoas, elas têm desistido dos seus muito fácil. Muito fácil, e a gente precisa entender essas coisas. Ajustar o que precisa ser ajustado. Tirar o que precisa ser tirado. E tem que haver perdão. Eu vou te dizer, você que está namorando, noivando, vai casar.
aqueles que são recém-casados ou aqueles que têm anos de casados, que têm já filhos, crianças, jovens, adultos. Vou te dizer para você já entrar nisso sabendo, você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar com seu pai, você vai se decepcionar com sua mãe, você vai se decepcionar com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, você vai se decepcionar. E aí me decepcionei, gostei não, vou me embora. Não é assim não, amados. Não é assim não. Me decepcionei, e aí? E aí entra o propósito. E aí entra a misericórdia, o perdão, a benignidade. Agora lembra, queridos, que perdão também não é só o perdão, é o respeito também. Tem muitos cônjuges que não se respeitam. Sabe, é uma desconfiança exacerbada um do outro. E isso traz um jugo pesado. Jugo esse que Jesus já levou, já trocou. E o cônjuge, ou o pai, ou o filho, está querendo colocar o jugo que Jesus tirou, está querendo colocar de volta. E aprisiona aquela pessoa. Aprisiona de tal forma que a pessoa fica como que sufocada espiritualmente, emocionalmente falando, e aquilo ela está empurrando de goela dentro, colocando a sujeira embaixo do tapete, e ninguém aguenta segurar por muito tempo. Existem coisas que você tem que botar para fora. Eu vou falar a palavra, mas você vai entender. O vômito é algo que o corpo produz, o organismo produz, para tirar aquilo que está dando problema dentro do corpo. Verdade. O vômito é algo sobrenatural. Eu me lembro, quando eu era criancinha pequena lá em Barbacena, eu me lembro que até os meus 10 anos de idade, eu tinha umas enxaquecas que não passava com remédio. Parecia que a minha cabeça ia sair do corpo. E de repente vinha aquela ânsia de vômito, e quando eu ia no banheiro, e a cabeça ficava vermelha. A pressão ia toda para a cabeça, o sangue ia todo para a cabeça. E dava uma dor mais fina ainda. Mas quando eu colocava tudo para fora, em menos de 5 minutos, parecia que eu não tinha tido nada. Então existem coisas aqui, em pessoas aqui, e você que está nos assistindo, que precisa ser estabelecido com uma DR, como a Luciana falou. E você precisa lavar roupa suja, enquanto é tempo. Porque senão essa roupa não adianta mais lavar. Vai estar estragada, você vai jogar no lixo. Motivo de muitos relacionamentos se acabarem é porque não está havendo conversa, não está havendo respeito, não está havendo reciprocidade, não está havendo confiança. E essas coisas, irmãos, são... Vamos para cá, abra aí Marcos capítulo 2. E é uma coisa tão interessante esse negócio de insegurança, né? De ciúme e de desconfiança, que a pessoa... Eu sei o que é isso, viu? Que a pessoa, Jesus liberta. Jesus liberta. Olha... Jesus liberta! Jesus liberta! Olha, é uma coisa tão séria isso, preste atenção. A pessoa tem ciúme, fica com cuidado da outra, sai sozinha, fica com cuidado da outra, arrumar um outro relacionamento e aquilo outro. Então, o ciúme é medo de perder o outro. Você concorda comigo? Primeiro que medo já está fora, né? Mas ciúme é medo de perder o outro. Ciúme é isso. É medo de perder o outro. Eu tinha ciúme de Beto por medo de perder ele. Agora, com as crises de ciúme, eu estava perdendo. Olha a idiotice. Você está comigo? Ora, o ciúme era para não perder. Mas as atitudes de ciúme estavam fazendo com que ele ficasse mais distante de mim. Cada vez que eu tinha uma crise, mais distante ele ficava. Cada vez que eu tinha uma crise, mais distante ele ficava. Então, como é que eu queria ele perto de mim? Mas essa crise não era uma vez no mês, não, irmão. Era manhã, tarde, noite. De madrugada não era porque ela estava dormindo.
Só o sangue do cordeiro. E Ainda bem que naquela época não tinha WhatsApp. Não, o pior é que nem dormindo eu tinha sossego. Porque quando eu dormia, eu tinha pesadelo, ele me traindo. Já pensou um negócio desse? O cão atento, né, vai? Atenta, que não é Abra brincadeira, Marcos não. capítulo 2. Olha que coisa interessante, queridos. Tem coisas que a gente às vezes passa desapercebido. Mas olha que coisa interessante, olha o que Jesus fala. Esse texto aqui, o contexto, fala daqueles 4 homens que usaram da sua fé para conduzir aquela pessoa aleijada sobre o telhado, porque não tinha como chegar naquela casa. Ela estava ocupada de tal forma, mas eles tinham uma fé tão grande, que se aquele paralítico estivesse diante de Jesus, ele ia se levantar, que eles subiram no eirado, abriram lá o telhado, e os 4 colocaram, ali irmãos, os 5 tinham fé. Os 4, porque estavam fazendo coisa para o próximo, então você pode usar a sua fé para abençoar o outro. E o paralítico, porque o paralítico ele não era nem cego, nem surdo, nem mudo. Quando os cabas estavam levantando, ele podia dizer, pelo amor de Deus, faz isso comigo não, que eu não consigo subir nem na minha cama. Então vê que coisa interessante no verso 10. Ora, para que saibais que o filho... 2:10. Marcos capítulo 2, verso 10. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Presta atenção, Jesus operou um milagre tremendo ali, aquele paralítico ficou curado. Mas olha que ato contínuo, qual foi o conselho que Jesus disse? Se levante e corra para a sua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Queridos, o novo chegou na vida do paralítico. Mas o primeiro lugar que ele precisava usufruir era do novo na sua casa. Amém. Levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. O Senhor está dizendo, para mim e para você, o milagre eu vou operar, mas o que você receber, compartilhe com os seus. Amém. Traga boas novas para os seus. Diga o que eu fiz com você. Se você não consegue dizer, no que diz respeito a falar, viva, mostre, demonstre, com as suas atitudes, que eu estou mudando a sua vida. Porque, irmãos, mais cedo ou mais tarde, os seus familiares, eles vão lhe ler. Então não tem como a gente desassociar a nova estação que está chegando para as nossas vidas com a nossa família. A nova estação, o novo chegou para aquele paralítico. A nova estação chegou para aquele endemoniado. E se a gente fosse buscar na palavra, a gente poderia encontrar vários versículos em que Luciana Jesus... está falando de endemoniado. Deixa eu ler essa passagem para ela dizer o que ela quer dizer. A gente não leu ainda não. Marcos capítulo 5. Olha que coisa interessante. Do jeito que Jesus falou ao paralítico, ele também falou aquele endemoniado gadareno, mas ele foi mais incisivo para aquele endemoniado. Olha o que diz Marcos 5,18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Olha, presta atenção, irmãos. O endemoniado, o ex-endemoniado, né? Aquele que uma manada de porcos saiu dele e foi os demônios saíram dele, foram para os porcos e os porcos se precipitaram. E todos morreram. Era uma legião. O cara era doido, estava doidão. Era louco, ele se cortava, ninguém podia ficar perto dele. Jesus operou um milagre, Jesus expulsou toda aquela legião daquele homem. E aquele homem ficou tão grato, mas tão grato, que ele pediu, ele implorava para seguir Jesus. Isso é ruim ou bom, irmãos? É bom demais. É bom demais. Jesus mesmo disse, deixa tuas coisas, deixa tua terra, tua parentela, né? Deixa teus pais, deixa isso, deixa aquilo, e me segue. Mas nesse caso específico, sabe, olha o que Jesus falou a ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa.
para a sua família. Ele não só foi, ele não disse casa, porque ele podia dizer casa, no que diz respeito à sua cidade. Mas ele foi mais enfático, vá para a sua casa, para o meio dos seus, vá para a sua família, e lá anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Amém. Deus se interessa por família, irmãos. Deus não quer só me alcançar, Ele quer alcançar os meus pais, os meus irmãos, os meus tios, os meus primos, os meus filhos, a minha esposa. Amém? Amém. Deus, Ele quer alcançar todos nós. E eu digo, se somos nós que estamos aqui, e se você está aqui como casal, como família, se seus filhos estão plantados numa igreja, irmão, você já tem tudo para ter o melhor na sua casa. Amém. Que difícil é quando está um e o outro não. Se não houver consenso, o bicho pega. Mas o ruim é quando está todos juntos e o bicho está pegando. Tem alguma coisa errada e não é com Deus. Ficou silêncio, né? Todo mundo calado. Mas irmãos, como achar que o novo não tem relação com a nossa família? O novo tem relação com a nossa família. Essa nova estação, irmãos, nós vamos, sacudir a nossa família. É uma nova estação dentro da nossa casa. Quem primeiro tem que usufruir somos nós. Do melhor dessa terra. Uma vida saudável. Brinque, se divirta mais. Tire onda um com o outro. Pegue no pé. Vivem tirando onda comigo lá, rapaz. Irmãos, a vida é bela e tem que ser leve. Quem muitas vezes está, é como na época dos vestibulares, né? Hoje é Enem, mas tem pessoas que iam fazer vestibular, ou hoje fazem Enem, que é uma pressão, e eles vão com o intuito de achar que as perguntas são difíceis demais. E às vezes, irmãos, na verdade, a resposta já está na pergunta. Mas porque a gente, em vez de simplificar, a gente complica. Aí quando a gente vê que a resposta é tão fácil, mas tão fácil, a gente diz, botaram uma casca de banana. Vou botar aqui não, vou botar aqui. Dançou. Então existem coisas, irmãos, que a gente está trazendo como um peso, quando na verdade é para ser leve. É para ser leve, é para se divertir. É para brincar mesmo, é para descontrair. Eu sempre digo o seguinte, que a gente está num mundo que não tem uma pessoa que não passe por algum tipo de pressão. Se as pessoas elas estão estudando, ela passa por pressões lá na sua escola, na sua universidade. Se ela está no trabalho, ela passa por algum tipo de pressão no seu trabalho. Se ela está no trânsito, ela passa por pressão no trânsito. Se ela vem para a igreja, ela passa por algum tipo de pressão na igreja, se indispõe com alguma coisa, né? Então, em todo o contexto que a gente está, pressões elas chegam de todos os lados. Qual deveria ser o lugar do nosso alívio? A nossa casa. O lugar do nosso alívio deveria ser na nossa casa. Mas tem famílias que a casa ainda está trazendo mais pressão do que externamente. Então, tem pessoas que elas não têm atividade, mas elas procuram só para não ficar dentro de casa. Porque elas não aguentam aquele menino que está aperreando, porque ela não aguenta o desmantelo daquela casa, porque ela não aguenta aquela mulher que é o dia todinho reclamando, aquele homem o dia todinho reclamando, porque ela não aguenta, aquele filho não aguenta o pai o tempo todo pegando no pé, vai estudar, menino, desliga esse celular, e o dia todinho no celular, e não funciona. Não funciona. Se o muito falar, amados, resolvesse a vida do outro, o mundo não estava como estava. Nós não mudamos, primeiro que não há poder em nós de mudarmos ninguém. Mas a estratégia de que o outro venha a mudar em algumas coisas que tem lhe incomodado, não é você falando, não é você implicando, não é você pegando no pé.
Trazendo para a psicologia, amados, a estratégia hoje já é dada, já é outra, mas a palavra já mostra assim. A maneira de se resolver essas coisas é conversando e fazendo com que o outro pense sobre aquela atitude, pense sobre aquele comportamento e não implicando, cobrando. Porque a gente já vive num mundo de muita pressão, de muita cobrança. Se a gente chega dentro de casa e a gente é mais cobrado por algum dos nossos familiares, iremos ficar pior do que estamos. E aquele ambiente que deveria ser um ambiente do nosso alívio, vai ser um ambiente que a gente não vai querer estar lá. Mas essa não é a proposta de Deus para as nossas vidas. Então, tem que tirar o velho para o novo chegar. Mais um recadinho do coração. O velho não é mudar de cônjuge. Vou repetir. Tem que tirar o velho para o novo chegar. Mas o velho não é mudar de cônjuge, é mudar de hábitos, é mudar de comportamentos, é mudar de atitudes. Amém? É viver como uma nova criatura. É agir como uma nova criatura. É ser representante legal de Cristo aqui na terra e dentro da nossa casa. É evangelizar, e isso começa com os nossos. Porque Jesus disse isso ao ex-endemoniado. Vá para a sua casa e anuncie o que eu fiz por você. Então, precisamos entender isso. E aí, um recadinho mais para a família propriamente dita, não é? Quando a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E para a gente pensar, como foi que Cristo amou a igreja? Que coisa linda a gente comemorando aqui, não é? Simbolicamente, o nascimento de Cristo. O que Ele fez por nós. Sabemos disso. E nós sabemos o quanto fomos amados por Ele. Agora, a gente também sabe que a própria palavra, a mesma palavra que fala dEle, que diz que Ele é o grande eu sou, que Ele é a imagem perfeita do Deus invisível, que Ele é o alfa e o ômega, a pedra angular, que Ele é a raiz de Davi, o Emanuel, Deus conosco, diz que Ele é tudo em todos. Ei, Cristo é tudo em todos. A mesma palavra que diz isso, diz que o marido também deve amar sua esposa, como Ele nos amou. Então, por que a gente considera Cristo a tal ponto da gente entregar a nossa vida a Ele? E a mesma palavra que diz que a gente tem que entregar a nossa vida a Ele, diz que a gente deve amar a nossa esposa e a gente não faz. Não, entenda, é porque o sentimento, mas a Bíblia não fala de sentimento, a Bíblia fala de amor. O amor de Deus não é um amor sentimental, é um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. É um amor que não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ou seja, onde há verdade, onde uma família está andando na verdade, ali há alegria. Se ela se alegra na verdade, ela se alegra com a palavra, porque a palavra é a verdade. Amém? Amém? Então são essas coisas que nós temos que ter cuidado. Então, se o marido ama a esposa, mas na mesma via, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor. Mas estamos vivendo numa vida tão louca, num mundo tão doido, que essa história agora de se falar de submissão, a mulher se levanta logo, a mídia se levanta logo, as redes sociais se levantam logo. Que história é essa de submissão? Eu vou agora ficar sendo humilhada pelo meu marido? Se o seu marido realmente não entende o que é amar a sua esposa como Cristo, realmente você corre um sério risco de ser humilhada. Porque o seu marido, em vez de ser autoridade, sacerdote do lar, está sendo um canalha. Eu vou repetir. Se o seu marido não está sabendo se portar como sacerdote do lar, e está lhe desrespeitando como o seu marido, e está querendo ser autoritário com você, porque autoridade não é autoritarismo. Autoridade é cuidado, é zelo, é apreço, é dar o melhor. E tem coisas que estamos no processo. Porque nem tudo que eu estou falando aqui para você, no que diz respeito a agir com a mulher, como Deus manda nós fazermos, eu não estou 100%. Mas estamos na caminhada. Mas ele é um marido bom, gente. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Isso é gente tão boa. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Olha,
a maneira como eu fui criada, de onde eu vim, eu jamais estaria casada com um homem. Jamais eu estaria casada com um homem. 30 anos, completamos, não foi? 30 anos, se ele não fosse um marido... 36 anos de relacionamento. Se ele não fosse um marido da palavra. Não batia. Mas, Lucerna, mas tu mesmo crente e tudo. Amados, eu sei que não ia dar certo. Eu também sei. Então, ele tinha que ser um homem da palavra. E eu tinha que ser uma mulher da palavra para um negócio dar certo. Porque não ia dar. Queria mandar em mim. Não dava. Essa coisa linda. Eu digo, entrasse errado. Então, irmãos, a gente precisa dar atenção à palavra em tudo. Aí eu aprendi a ser sábia, né? Aí hoje em dia eu não mando, né? Eu aconselho. Porque a mulher sábia, ela não manda. A mulher sábia, ela aconselha, né? Gosta de chamar o grupo de louvor. Agora, queridos, do mesmo jeito que o Grupo de homem louvor, tem que se portar dessa forma com a mulher tem que se portar dessa forma com o homem, a Bíblia também não isenta os filhos. Filhos, obedeçam e honrem os seus pais. Obedeçam e honrem os seus pais. São princípios, irmãos. Sabe, são coisas que o homem espiritual, ele precisa externar, ele precisa manifestar. São coisas que a gente tem necessidade. Agora, olha aqui, versículo tão poderoso, mas que a gente precisa refletir sobre ele. 1 de Timóteo, capítulo 5, verso 8. Daqui a pouco. 1 Timóteo 5, 8. Deixa eu te dizer uma coisa. Diga, vá dizendo aí. Vá dizendo aí. Deixa eu dizer uma coisa. Não baseia teu relacionamento familiar naquilo que você está sentindo. Sentimento não é confiável. Os nossos sentimentos, eles mudam muito. Tanto faz hoje você estar gostando de estar perto daquela pessoa, como amanhã não está mais gostando. Tanto faz hoje você estar com raiva, como amanhã você está querendo estar perto. Os nossos sentimentos, eles oscilam demais. E se eles não estiverem renovados pela palavra, aí é que pega mesmo. Então, não baseia teu relacionamento familiar nos teus sentimentos. Eles não são confiáveis. Baseia o teu relacionamento familiar na palavra. Baseia o teu relacionamento familiar no amor de Deus que foi derramado no seu coração. Esse sim, ele é confiável. Esse sim, ele não oscila. Esse sim, ele permanece para sempre. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, com relação ao que a gente está falando aqui, compartilhando. Possa ser que no nosso meio, alguma família esteja meio que padecendo de algumas coisas como essa. Talvez esse seja você. E talvez, por causa dessa palavra, você possa estar até se questionando e até se condenando. Irmãos, a palavra de Deus não vem para condenar, ela vem para libertar. Porque a condenação já foi encravada na cruz do Calvário. Deus não está nos acusando, Ele está nos alertando. É tempo de uma nova estação. Deus está nos aconselhando, se a gente fez alguma coisa que não agradou, a gente pode fazer diferente. A gente não quer o novo, vamos fazer o novo. De repente pode acontecer de hoje, essa noite, quando você chegar em casa, talvez seja a melhor conversa que marido e mulher você possa ter na sua vida. Talvez nessa noite, quando você chegar, você pode estar pensando em ligar para alguém, para um parente seu, um pai, um irmão, de forma porque você não ficou legal com ele, porque você nem nesse Natal, mesmo com o espírito natalino, aleluia, você não conseguiu nem falar com ele, e existe aí alguma mágoa, existe algum rancor, uma raiz aí. Irmãos, hoje é tempo de você, quando chegar em casa, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, liga para essa pessoa, libera perdão para ela, pede perdão a ela, tira esse peso e vive a vida de Deus. Tem uma nova estação para você usufruir, tira esse casaco da condenação. Amém. Porque esse casaco não te pertence mais. Então a gente precisa entender, olha que versículo duro, mas verdadeiro. 1 Timóteo 5, 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Lembra do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual?
A Bíblia aqui, Paulo está dizendo a Timóteo, que um homem carnal, porque qual é o homem carnal? É aquele que é crente, mas não anda na prática da palavra. A ação dele, a atitude dele, o comportamento dele é pior do que o descrente. Mas pastor, por que pior do que o descrente? Porque o descrente erra, mas não tem o Espírito Santo dentro. O descrente erra porque ele é pecador mesmo. E ele peca e ele gosta de pecar. Mas aquele que é crente, aquele que até frequenta a igreja, que talvez até pregue a palavra. Pastor, agora o senhor pegou pesado. Quem prega a palavra pode estar encaixado nesse contexto. Deixa eu te dizer, irmãos, essa Bíblia aí, essa epístola que eu li agora, esse versículo, foi Paulo escrevendo a Timóteo. E é uma carta pastoral. Paulo estava alertando a Timóteo. Isso é uma carta pastoral. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que Deus confia em nós. Existem talentos na nossa vida que precisam ser multiplicados. E a gente não pode, por causa de uma atitude errada dentro de casa, irmãos. Já pensou eu curando enfermos, eu expulsando demônios, e em casa eu sendo um cavalo batizado, agredindo minha esposa com palavras, às vezes até surrando mesmo. Sentar com a bexiga não. Com a bexiga lixa. Mas escute, isso é muito sério, irmãos. Por quê? Porque acontece. Isso acontece, queridos. Famílias inteiras esfaceladas, vivendo de aparência. Ei, o novo está chegando, a estação nova está chegando. Não vamos viver de aparências. Vamos desfrutar dessa vida bela. Amém. Família de Deus é maravilhoso. Então a gente precisa ser crente em todo lugar. Mas a gente não pode relaxar de ser crente em casa. Amém. Não podemos relaxar. Eu escrevi e a gente vai terminar aqui. O novo tem que começar dentro das nossas casas. Na verdade, o novo tem que começar a partir de nós mesmos. Decida mudar. Seja o beija-flor da sua casa, da sua família. A floresta da sua família pode estar se incendiando. Todo mundo pode estar saindo de dentro da sua casa. Mas você é aquele que vai pegar no biquinho a água e vai trazer e vai jogar naquela fogueira. Alguém vai parar e vai analisar o que você está fazendo e vai dizer: não adianta mais, já pegou fogo. E você vai olhar para ele e dizer: mas a minha parte eu vou fazer. Amém. Possa ser que eu não mude o mundo, mas o meu mundo eu posso mudar. Amém. Amém. Você possa ser que não ganhe Natal, mas você pode ganhar a sua família. Amém. A maior missão que nós temos em vida, porque a Bíblia diz: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, ou a sua própria família, porque a alma diz respeito à sua vida. Que possamos refletir. Eu sei que é uma mensagem que a gente não vai arrancar muito glória a Deus, aleluia, nem ninguém se levantando para muitas vezes até colocar ofertas para o ministro. Por quê? Porque é uma palavra que mexe conosco, irmãos. É uma palavra que vai na ferida. Tem pessoas que odeiam ir para o hospital, só vão em última instância quando não tem mais como chegar. Eu perdi um cunhado assim, 36 anos de idade, dores terríveis, alcoólatra, mas não tinha que fizesse ele ir para o hospital. Ele não ia, ele não tomava medicação, precisando, mas ele precisou ficar no leito, no que diz respeito a não conseguir mais nem andar. E aí ele só não fizeram amarrar e levaram. Pena que levaram e ele não pôde sair mais, porque já estava. Perdi uma prima há 2 anos, 3 anos atrás, né? Com câncer no colo, No útero. com câncer no útero. Diz que é mais de 90% de chance desse câncer não progredir. Mas sabe por quê? Aquilo aconteceu no corpo dela e
se alastrou e ela perdeu a vida? Porque ela passou 10 anos sem ir numa ginecologista. E a médica dela disse que se ela tivesse ido e tivesse diagnosticado no primeiro dia, tudo tinha sido resolvido. Não deixa, irmãos, em nome de Jesus, não deixa esse câncer evoluir na tua casa. Amém. Trata. Resolve. Você tem a solução. A solução é Cristo. Amém. Você pode ficar de pé.